Olá, irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo da primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vimos que Paulo solicita a Timóteo, esse jovem pastor, que ele vá para Éfeso, pastorear a igreja de Éfeso. E é uma igreja complicada, uma igreja que tem judaizantes, uma igreja onde é preciso muito conhecimento para enfrentar aqueles que buscam disseminar doutrinas falsas. Então, Paulo, ele escreve essa carta pastoral no sentido que Timóteo tenha esse conhecimento para enfrentar essas tribulações, essas provações, essas opressões que ele ia passar, esses espíritos enganadores que iam surgir. E ele começa esse capítulo 4 dizendo que nos últimos tempos haveria apostasia. Ele começa no capítulo 1, no capítulo 4, versículo 1, dizendo: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé e por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios. E que dá me entender que, quando Paulo escreve para a igreja de Tessalônica, e onde muitos ali entenderam que Jesus já tinha voltado, quando Paulo fala da segunda vinda de Jesus, e Paulo vai clarificar que não. Paulo vai dizer que antes da segunda vinda de Jesus, nós vamos ter a apostasia da fé, o abandono da fé, e que aparecerá o homem da iniquidade, o último anticristo. Mas aqui ele está falando de últimos tempos, alguns apostarão da fé por obedecer a espíritos enganadores. Então você vai ver que aqui tem muitos enganando a muitos, ensinando doutrinas falsas, ensino de demônios. E é isso que Paulo está advertindo a Timóteo. Porque Jesus, quando veio pela primeira vez, ele na cruz, ele derrotou Satanás. Ali ele esmaga a cabeça da serpente. É ali a derrota dele. Porque ali ele foi aprisionado. Ele foi julgado, condenado. Ele só vai até onde Deus permite. Mas aí ele continua, ele é um ser espiritual, fazendo a obra dele aqui. Limitado pelo Senhor Jesus. Ele está aprisionado no sentido que ele perdeu poderes, que ele tinha antes da vinda de Jesus. Ele vai dizer, pela hipocrisia de que tantos falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. É um momento difícil, porque é uma propagação de mentiras muito grande, do evangelho falso, cauterizando a mente de muitos. Ou seja, muitos se desviando do evangelho de Cristo. Daí a importância de Timóteo nessa igreja, já pelo seu conhecimento que ele adquiriu, com as viagens missionárias, através do ensinamento de Paulo, e também com essa carta que escreve para Timóteo, que possivelmente também, além de ser uma carta pastoral, nós cremos que ela foi também lida na igreja, que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, por quantos conhecem plenamente a verdade. Você vai ver que tinha doutrina aqui que não condiz com a realidade. Porque não havia essa proibição aqui que está se levantando, de casamento, de abstinência de alimentos que Deus criou para receber com uma ação de graça. E por quantos conhecem plenamente a verdade.
Olha quanta mentira, quanta coisa estava sendo pregada dentro dessa igreja. Era preciso rebater essas acusações falsas e era preciso muito conhecimento da palavra para que tudo isso não fosse disseminado e que as pessoas não viessem apostatar da fé, não viessem apostatar da fé. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graças, nada é recusável. Tudo que Deus criou é bom, tudo é perfeito. Não tem nada que Deus criou que seja imperfeito. Nós é que passamos a ser imperfeitos com a queda do homem. Nós somos imperfeitos porque nós, mesmo depois de regenerados, nós continuamos ainda imperfeitos. Nós continuamos pecadores. Mas tudo de Deus ele é perfeito. Deus ele fez tudo, né, com perfeição. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é luz, ela é lâmpada para a nossa vida, ela ilumina a nossa vida, ela é alimento, é o pão da vida para nós. É a palavra de Deus que nos faz nos defendermos das tribulações, ela nos faz defender das opressões do inimigo. É através da palavra de Deus que nós enfrentamos as dificuldades desta vida. Por isso que nós entendemos que a palavra de Deus tem que ser estudada, você tem que ter conhecimento para o enfrentamento. Jesus deu esse exemplo na tentação. Todos nós somos tentados, ninguém é livre disso. O próprio Jesus, com natureza humana, foi tentado. Porque Deus não pode ser tentado. E Jesus tinha duas naturezas, humana e divina. Ele foi tentado como natureza humana. Mas ali ele deu exemplo para nós de como vencer a tentação. E ele venceu a tentação pelo poder da palavra. É assim que nós também temos que fazer. Daí decorre a necessidade de estudar e ter profundidade na palavra de Deus. Ou seja, nós temos que não ficar criança, ou seja, temos que crescer espiritualmente na palavra, na fé em Cristo Jesus. Ele vai falar agora, a partir do versículo 6, da exortação à fidelidade e à diligência no ministério. Expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem que ser pregada de forma verdadeira para que a igreja cresça, a igreja absorva os ensinamentos para que possa ter cada vez mais um pleno conhecimento da verdade, ou seja, um crescimento espiritual. Mas rejeita as fábulas profanas e das velas caducas, exercita pessoalmente na piedade. Aquilo que não agrega valor, aquilo que não traz crescimento nenhum para a igreja, tem que ser evitado. Discussões inócuas, discussões que não levam a nada. Isso tem que ser evitado. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa de vida que agora é a de que há de ser. Aqui ele fala a questão de você cuidar apenas do físico e não cuidar do espiritual. Nós sabemos que cuidar do físico também é importante, porque nós sabemos que o nosso corpo ele é morada do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas o nosso cuidado maior, mais proveitoso, é com a palavra, é com a piedade. Né? Porque tem a promessa de vida, que agora é que há de ser. É através do conhecimento da palavra, é através da nossa prática de vida. Quando nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo e passamos agora a ter uma vida em plena comunhão com Deus, a nossa prática de vida vai nos dizer, né, na realidade, se nós somos convertidos ou não. A nossa conversão é a nossa prática de vida.
Uma pessoa convertida, ela não tem prazer nenhum no pecado. Uma pessoa convertida, ela vive uma vida de obediência à palavra de Deus. Ela quer servir a Deus em qualquer circunstância. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. A nossa maior esperança está em Cristo Jesus. Não tem outro caminho fora de Jesus. Nós temos que entender que fora de Jesus não há salvação. Mas quando nós temos uma vida em comunhão com Deus, nós sabemos que nós mesmo convertidos vamos passar por dificuldades, sim. O próprio Jesus nos advertiu sobre isso, né? Que nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo. Então nós sabemos que nós vamos passar por dificuldade, mas quando temos Jesus ao nosso lado, o Espírito Santo dentro de nós, ele vai nos guiando, nos dando, nos fortalecendo em poder, dizendo como nós devemos proceder em cada circunstância. Assim como o Espírito Santo fez como Paulo. Paulo, quando ele planejava viagens missionárias, ele era guiado pelo Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo, ele habita dentro de nós e entre nós. É por isso que o verdadeiro convertido, ele é abençoado, ele tem vida abundante. Porque a vida abundante é você ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Uma vida em que você tem poder para enfrentar as tempestades da vida. Ele agora vai dizer, ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-se padrão dos fiéis, da palavra, do procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aqui tem a questão de, muitas vezes, muitos jovens, muito ainda imaturos, muitos não têm ainda a capacidade de explanar a palavra de Deus, mas também tem muitos jovens que são estudiosos e que com pouco tempo eles conseguem ter um conhecimento doutrinário muito grande. Então não despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra do procedimento, no amor, na fé e na pureza. Não deve desprezar. Porque tem muitos irmãos que durante 30 anos ainda são crianças na fé. Mas muitas vezes tem uns que, de repente, com pouco tempo, são pessoas dedicadas, que têm um conhecimento já fabuloso da palavra de Deus. Então, tem esse cuidado por ser jovem e você não renegar a isso. Até a minha chegada, aplica-te à leitura e à exortação e ensino. Ou seja, que mais uma vez, o apóstolo Paulo está ainda reafirmando que vai até Éfeso, vai ter com Timóteo naquela igreja. Agora, enquanto ele não chega, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Ou seja, aplica-te à leitura da palavra, o conhecimento, a exortar aqueles fiéis da igreja que estão se desviando, né, através do ensino de falsos mestres, e ao ensino propriamente da palavra de Deus. Ele fala a partir do versículo 14, não te faças negligente para com um dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia. Ou seja, qual é o dom de profecia? Nós sabemos que não temos mais hoje dom de profecia. Não temos mais não temos mais profeta, nós temos hoje o dom de profecia. O dom de profecia é o dom de pregação da palavra de Deus. Não temos profeta, mas temos o dom de profecia. São dons espirituais que Deus concede a cada um de nós, né? Aqueles dons espirituais que Paulo fala lá quando ele escreve a igreja de Coríntios, e que é importantíssimo para o crescimento da igreja. Com a imposição de mãos do presbítero. Medita essas coisas e nelas ser diligente para que teu progresso
a todos seja manifesto. Medita essas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Aqui é importante que há um interesse que a mensagem salvífica de Jesus chegue a muitos. Embora muitos não vão aceitar o Evangelho de Jesus, mas Jesus ele nos comissionou a fazer o IT, a pregar a palavra de Deus, porque tudo começa com a palavra de Deus. Ilumina nossa mente, o nosso caminho, ele é luz, e nós sabemos para onde é que estamos indo. Diferentemente que anda em trevas, que não sabe o caminho, não sabe para onde é que vai. E ele vai agora concluir esse capítulo dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. E aqui ele fala até do próprio Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E sabemos das perseguições, tribulações que ele vai passar nessa cidade de Éfeso. Continua nestes deveres, você continua firme no Evangelho do Senhor Jesus, porque fazendo assim, perseverando até o fim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes, porque aqueles que vão ouvir a palavra de Deus, que vão ser convencidos pelo Espírito Santo, serão justificados e terão salvação e vida eterna. Essa é a recomendação que Paulo faz a essa carta pastoral a Timóteo, no que concerne à exortação, à fidelidade e à diligência do seu ministério. Que Deus nos abençoe sempre.